Pelo menos a gente joga lá no grupo, quem não conseguiu entrar, quem não conseguiu participar, Boa. pega. É, Então, você até estava comentando, né, sobre o início desse esquema aí do Team Team Topology. Topology. Isa, deixa eu até comentar de novo para o pessoal poder pegar, né? Basicamente, esses dois autores do material de Team Topology, né, que chama Manuel Paes, que é um espanhol, e outro cara, não lembro o nome agora, eles participavam desde o começo das pesquisas lá do State of DevOps, né, que são pesquisas que são feitas, acho que desde 2013, 2014. Inicialmente era junto a Puppet Labs, né, que fazia o Puppet junto com o Google, né? E aí depois uma das empresas envolvidas, né, que chamava Dora, né, que chama DevOps Research and Assessment, se eu não estou enganado, que era de um outro cara que chama Jazz Humble. O Google comprou essa empresa e aí começou a fazer duas pesquisas em paralelo, enfim, só um detalhe meio específico, né? Mas esses dados e estudos que o pessoal começou a avaliar sobre como que as empresas estavam praticando DevOps, quais eram as métricas adequadas, como que tem essa organização, e esses dados crus viraram o embrião para depois os caras publicarem esse livro e site que existe, né, chamado Team Topologies, que aí ele traz uma sugestão de nomes, né? Por exemplo, deixa eu até pegar aqui, cara, eu tô com um Eu, material eu até aqui entrei aqui na internet e já achei aqui. Vou legal. colar aqui pra Cara, galera. como eu apresentei uma sessão, inclusive semana passada sobre isso, né, a gente falou lá, deixa eu tentar compartilhar aqui, só porque tem alguns desenhos que me ajudam a explicar aí os nomes, né? Eu te coloquei de co-host, acho que você já consegue compartilhar a tela aí, Ah, show. tranquilo. Deixa eu tentar aqui. Boa. Depois eu compartilho com vocês esses slides aqui também, sabe? Só para a gente poder passar rapidinho aqui, né? Cara, isso aqui é um assunto já bem recorrente mesmo, né? Depois, enfim, numa, assim, casca de nós, bem resumidamente, né, o que o pessoal comenta, né? Existem essas visões, né, de time de produto, né, que está olhando uma cadeia de valor, está olhando um problema de cliente específico, né? E tem times de plataforma que são focados em resolver problemas normalmente mais core de engenharia, dados e tal, que são, a princípio, mais agnósticos sobre o que é o produto que você está desenvolvendo. Então, esses são os dois tipos mais comuns, né? Só que aí tem, cara, toda uma questão, né, de você ter os times o mais focado possível num contexto, né, ter menos carga cognitiva de olhar vários assuntos em paralelo, tem um pouco dessa questão. Eu tenho um exemplo aqui do Spotify, eles separam essa visão assim. Antigamente, uma arquitetura de software que eles usavam lá, que era bem monolítica, dificultava um pouquinho isso. Enfim, então, isso aqui acaba tendo implicações de como que você constrói a arquitetura para poder ter autonomia, né? Um dos objetivos fortes do Team Topologies é time de produto, quem está construindo alguma coisa interessante, né? Ter autonomia para fazer, cara, deploy, colocar o produto no ar, só que tem que ter um time de plataforma, enfim, provendo ali esses guardrails, né, essa estrada pavimentada para o pessoal não quebrar o produto no ar o tempo inteiro, né? Então, boa parte do tema gira em torno disso. Depois eu passo esses slides aqui. Aí, vindo aqui, os 4 tipos de time principais que o pessoal documenta, né? São esses 4 aqui. Isso que você comentou, por exemplo, o cliente B2C que quer comprar alguma coisa na C&A. Ele é um time, né? Assim, o time que vai atender a essa expectativa, né? Normalmente o pessoal chama de stream aligned, né? Que ele é focado numa cadeia de valor, num value stream, né? Que é o meu cliente B2C que quer comprar, ele vai precisar fazer troca de evolução, ele vai precisar, enfim, receber o produto dele em casa, né? Toda essa dinâmica sobre o cliente conseguir comprar, você vai ter um time normalmente focado em resolver essa cadeia de valores, isso eles chamam de Streamlined Team. E aí, na visão macro, né? Já um time de plataforma, depois eu comento sobre os dois no meio, né? O time de plataforma normalmente é um time que está preocupado ali, por exemplo, em como que você está monitorando, como que você está gerenciando logs, como que você está fazendo verificações de segurança, teste e tal, aquela questão de pipeline de deploy, toda essa questão que é uma engenharia que não muda tanto entre uma cadeia de valor e outra, né? Você tem um time de plataforma que normalmente tenta entregar isso resolvido para os times de produto, e o time de produto tem autonomia para, cara, do controle de versão até o produto em produção, ele não precisa ficar pedindo autorização para ninguém, porque todo combinado já está definido e materializado na plataforma. Então, como que o produto sai do controle de versão do Git lá até ele rodar em produção em algum lugar, normalmente isso é preparado e automatizado por um time de plataforma que vai colaborar com esse time de produto, porque tem sempre especificidades ali de que linguagem, um é mobile, o outro é web, enfim, tem N pontos de contato, né? E você tem outros dois tipos de time aqui no meio que são. Talvez alguns desses casos que você falou, Maurício, tenham a ver com, por exemplo, com esse cenário aqui de ser um subsistema complicado, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem dentro dessa jornada toda aí algum time que olha antifraude,
por exemplo, normalmente esse tipo de coisa vai envolver regras e análises ali que são meio complexas, né, que você vai querer entregar resolvido para alguém, tipo, cara, manda o pedido em tal status aqui para análise, alguma coisa assim. Esse motor aqui de antifraude vai analisar os dados que você tem ali e vai decidir se é fraude ou não é fraude. Normalmente isso fica encapsulado como algo que você vai consumir no modelo meio como API, alguma coisa assim, né? E o Enabling Team é um time mais de facilitação, que pode ser um time que, quando você está vivendo alguma modernização de arquitetura, alguma coisa talvez cultural também, né? Vamos dizer que você está começando a trabalhar com times de SRE e você quer colocar alguém que ajude esses times ali de produto a trabalhar melhor com testes e tal. Você pode ter esses times de facilitação rodando junto com times que são permanentes, né? Para tentar ajudar. Normalmente, esses enabling teams, eles têm uma característica um pouco mais temporária, né? Que, cara, uma vez que aquele time que você está ajudando, ele ganhou maturidade, ele está pronto, você não precisa manter esse time para sempre, né? Então, é mais ou menos essa pegada, né? E aí eles mostram alguns modelos. Esse material todo aqui, cara, tem muita coisa pública aberta lá no Team Topology, tá? Assim, eu basicamente, o que está disponível lá, eu fui colocando slides aqui e tal, e eu comento com vários exemplos que são coisas que, por exemplo, eu vou chegar num exemplo mais concreto aqui só para a gente sair do genérico, né? E, por exemplo, esse time aqui, né? Eu falei do antifraude, mas um exemplo de time de subsistema complicado é o de yield management, né? Que num mundo de turismo, por exemplo, ele cuida de precificação dinâmica, né? Que é você vai cruzando o quão antes que eu estou daquele voo, quão antes que eu estou daquela noite do hotel lá que está vazia, etc e tal, é melhor para a empresa que eu aumente o preço porque eu estou vendendo tudo rápido ou abaixo o preço que eu quero ter uma taxa de ocupação maior, né? Isso aqui é o tipo de coisa, assim como fraude, assim como outros temas complexos, né? É algo que você vai querer ter um time bem especializado que resolva bem isso aqui e ele vai entregar esse problema resolvido para outros, né? Então, isso aqui é um dos exemplos, né? E aí acaba que sempre o ponto de partida que você pega para ver como que eu organizo, qual que é o problema que eu estou resolvendo, né? Ele tem uma conexão forte com a jornada do cliente, né? Ou cliente, ou para quem que você está tentando resolver esse problema. Eu até coloco alguns exemplos aqui. Por exemplo, o viajante, a necessidade dele, né? Ele está descobrindo primeiro para onde que ele quer viajar, tá? Aquela questão meio inspiracional, pesquisa, etc. Para onde que está legal, como que está o clima, quando que eu vou poder viajar, tem toda uma questão de descoberta de destino, né? E depois, efetivamente, você tem ele planejando, comprando e montando o roteiro e tal. Então, a jornada do viajante ela tem N pontos de contato que dependem, inclusive, de como que ele está em relação à viagem dele. Então, isso é um contexto bem assim, diferente, por exemplo, do que numa operação da mesma empresa focado no back-office, que, cara, o cara tem reserva, como que é o voucher dele, quer remarcar, cara, tem uma operação bem diferente, né, da jornada do viajante, só que suporta isso aqui tudo. Então é muito comum que você tenha, dentro da mesma empresa, dentro do mesmo modelo de negócio, essas coisas enfim, tem interseção entre elas, né? Assim como pega restaurante, pega um iFood da vida, né? Você tem o cara B2C que está indo lá comer, você tem um restaurante que está com a operação dele ali, você tem entregador, tem pagamento, tem. As cadeias de valor são mais ou menos essas, né? E aí, um ponto que é bem interessante disso que você comentou, né? Que uma coisa é o produto em si, né? Vamos pensar que você é assim, moda feminina, quer dizer, mais feminina do que masculina em geral, né? Você tem um produto lá que ele é vendido e oferecido numa experiência multicanal. Né? E você tem especificidade que você está comprando online, beleza, você vai ter, sei lá, a pessoa comprando dentro de um inventário que talvez conecte com centro de distribuição, envolve prazo, envolve um monte de coisa, mas assim, o cara está comprando online e ele quer receber na casa dele. Então, a jornada de valor macro é esse cara B2C. Então, você tem, basicamente, nessa jornada, que provavelmente comunica um pouco com o canal também. Talvez você tenha algum inventário diferente entre um canal e outro. Enfim, você tem algumas coisas ali que começam a ficar um pouco específicas, né? Por exemplo, o que você vai colocar no teu app, o que você vai colocar no teu site, o que você coloca na loja física, como que você trata troca e devolução. Troca e devolução no Omnichannel é um dos principais problemas, né? Aí eu acho que assim, ela não tem uma resposta pronta para isso sempre, né? Mas é você pensar o que realmente é mais comum, padronizado ali em relação a todos os canais. Talvez o seu inventário, é alguma coisa que você vai falar, cara, quanto que eu tenho de cada produto em cada centro de distribuição, quais são as cores e tamanhos que eu tenho. Acho que isso dá para você tratar o seu inventário, né, de repente, como algo
que todos os canais vão consumir dali. Então, de repente, vale a pena você ter um time que cuida disso, né? Do inventário, SKU, como que ele está disponibilizado, e você talvez tenha um time, né, específico para cada canal, que pensa a jornada de compra, devolução e tal daquele canal. Que talvez, por exemplo, no caso que eu comentei lá da CVC, por exemplo, que é viagem, né? O que era interessante lá? Você tem o mesmo produto, por hotel, aéreo, um monte de coisa por baixo, só que ele acontece muito diferente, por exemplo, no submarino.com, que é uma. Então, eles compraram o submarino da B2W lá um tempo atrás, e você tem a CVC.com. Você fala, pô, o que eu vendo no submarino, o que eu vendo na CVC, que tipo de segmentação de cliente que eu tenho? E aí, resposta sobre isso especificamente, CVC eles tentam colocar mais as férias da família, né? Você está planejando aquela viagem que você vai fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano, que envolve de repente mais pacote do que um voo avulso, né? Enfim, o inventário ele fica um pouco mais destacado de acordo com o canal e você passa a ter algumas características tipo, olha, no submarino eu vou fazer uma venda mais transacional, mais self-service, o cara vai querer comprar o mais rápido possível, focado em preço e não quer falar com ninguém. E você tem um outro perfil, que é aquele tiozeiro lá que, cara, ele quer falar com alguém para montar o roteiro dele, ele está acostumado a comprar viagem sempre na loja física, daquele cara que ele já conhece e tal. Esse cara, por exemplo, vai ter uma experiência de compra muito diferente, mas plugado no mesmo inventário. E aí o desafio que sempre tem é ver nesses pontos de interseção, será que você coloca um time um pouco maior, que vai olhar esse produto como um todo, e aí um time menorzinho em cima, olhando o que é específico daquele canal, né? Ou você coloca, assim, normalmente time muito grande é complexo porque você vai ter N peculiaridades que são específicas de um. Alinhar roadmap com um time muito grande é meio complexo, mas é assim, grosso modo, o desafio é sempre esse: você encontrar o que é produto, o que é canal, o que é o segmento, né? E nisso que você falou, o mobile é muito diferente do web mesmo, a experiência é muito, muito distinta. Pensar o que você consegue compartilhar, que sempre é bom, se você pode compartilhar algo que vai ter a afinidade boa do problema, ótimo. O que for muito diferente, né? Política de preço, por exemplo, às vezes é muito diferente. Olha, o cara no mobile ele vai receber uma oferta de push notification que vai dar um desconto para ele porque ele está fidelizado ali, porque ele está com o app instalado, enfim, tem N estratégias ali que envolvem, às vezes, marketing, vendas e tal, que, enfim, isso varia bastante. Né? Mas depois eu compartilho esse material com vocês, só fiz um pouco do preâmbulo para... Eu acho que a discussão é muito nessa, né? E aí, é nisso que você comentou sobre, por exemplo, os seus desafios com canais e tal. Acho que é legal ver, por exemplo, que tipo de situação de conflito, de tipo de falta de autonomia, tipo de um lado puxa para de um time puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quando você começa a pegar esses tipos de conflito e dilema, né? Aí começa a ficar interessante se pensar, cara, será que eu, reorganizando um pouquinho as equipes, será que eu consigo resolver algum problema como esse? Tipo, eu consigo dar mais autonomia para o cara do canal, para ele não ter que ficar toda hora alinhando com o time de inventário, por exemplo? É muito assim que normalmente as coisas rolam, né? E conectando com a visão do Team Topology, do State of DevOps, né? Tem alguns indicadores que são de eficiência, né? Tipo, frequência de deploy, o delivery lead time, tem algumas coisas que você fala, cara, quando a organização dos times não está tão legal, isso acaba sendo evidenciado por algum indicador. Então, um pouco da narrativa que existe também é isso aí. É tipo, cara, como que eu percebo que de repente a minha estrutura organizacional, meus processos não estão tão legais assim? Se eu demoro muito entre o time conseguir desenvolver e ele conseguir colocar no ar, eu tenho algum problema que pode ser de processo de mudança, pode ser de teste, pode ser de qualquer coisa, ou pode ser simplesmente essas equipes que têm que empacotar tudo em conjunto, né? Eu estava conversando semana retrasada com o pessoal do PicPay, né? Cara, os caras têm lá umas 10 BUs, né? Um monte de coisa diferente, só que é um app só. Cara, quanto de autonomia você consegue ter, né, para 10 equipes, sendo que o artefato que vai para o cliente baixar é um só? É meio limitado, né? Então, esse tipo de coisa é onde boa parte dos problemas aparecem, né? E isso envolve muita coisa de engenharia, porque tem processo de deploy, release, tem teste automatizado. Cara, tem N peculiaridades, né? Mas tudo isso busca que você entregue para os times de produto que querem inovar, querem gerar valor para o cliente, que eles tenham autonomia para fazer o processo deles o mais leve possível, sem ter que pedir bênção o tempo inteiro, né? É. Pô, animal, cara. Caramba, muito conteúdo. Não sei se todo mundo esperava uma chuva de conteúdo assim, cara. Eu não esperava, não. Achei que ia ser mais um bate-papo mesmo, cara. Animal, pô.
muito legal. Só para fechar um pouco aqui o assunto ainda CA, né? Uhum, E aí a gente passa para algum outro case aí do Márcio ou do Thiago, né? Aqui a gente está num ponto que acho que mais eu mesmo estou trazendo esse insight, essa dúvida, que é como a gente organiza essa multicanalidade com relação à jornada para o usuário. A gente já avançou bastante. A gente tem, por exemplo, a troca Omni. Então, você pode comprar no app, receber na sua casa, ir lá na loja e trocar esse produto. Isso eu acho sensacional. No final das contas, a gente tem vários desses modelos híbridos de você comprar para receber na loja, para retirar na loja. Então, essa parte da complexidade desse Omni, a gente resolveu criando um time de omnicanalidade. Então, tem um time que trabalha com integrações, né, resolvendo essas paradas uhum, todas. O meu grande questionamento é como é que eu posso criar uma jornada síncrona na parte digital, porque eu tenho o site e app e eu gostaria que essas coisas andassem de forma síncrona. Só que hoje a gente está totalmente apartado. O site e o app não totalmente apartado, está embaixo do mesmo head de produto e tal. Tem dois PMs, eu e o Danilo. E aí existe um esforço muito grande em manter essa coisa síncrona, para a gente não entregar uma coisa no site que acabe conflitando com algo do app ou do app uhum. que acabe conflitando no site. E aí a gente tem, sei lá, às vezes para resolver um tema, a gente traz 5, 6 pessoas, porque eles precisam estar a par da resolução do tema. E eu acho que isso acaba gastando um pouco mais de energia do que se a gente tivesse por jornada. Só que em compensação, para eu ter isso por jornada, provavelmente eu teria que ter mais times para poder tocar a complexidade inteira, como você mostrou ali Uhum. do Spotify. Talvez para que eu pudesse, um time só, cuidar do tema de busca, tanto no site, quanto no app, quanto no outro lugar, eu deveria ter um time que só cuida da busca, um time Busca que é só um dos cuida do temas seu tema. comuns que o pessoal normalmente trata com o complicated subsystem, né? E com frequência até terceirizam, né? Na época que eu estava lá no Hotel Urbano, o pessoal começou, cara, primeiro no motor bem simplão, que pesquisava por tag, tá um negócio bem simples. Depois, eles adotaram uma solução que depois a Lynx comprou, né? Que era tinha uma que chamava Animu e outra que chamava Chaotic, né, que vendiam soluções de busca e recomendação, que inclusive busca e recomendação são duas coisas conectadas, porém bem distintas entre si, né? Esse é o tipo de coisa que com certeza é complexo o suficiente e impacta tanto a conversão que vale a pena você ter um time especializado nisso, mesmo que o desenvolvimento do motor em si não seja seu, porque isso envolve um monte de metadados, né? Cara, quais são as categorias, quais são os critérios de busca, como que você vai ordenar de acordo com o que a pessoa pesquisou, né? Isso é um dos temas que é bem importante. Outro que você comentou que eu acho que é super relevante também, lá no Hotel Urbano a gente também juntou, né? É o checkout. E ele também tem essa peculiaridade multicanal. Só que se você tem um time focado em checkout, né, o cara tem que conseguir pagar, independente de por onde ele veio. Porque, de vez em quando, inclusive, tem coisas que nem são tão óbvias assim, mas, tipo, pensa que você tem um camarada que comprou pelo teu site online, web, B2C, legal, tal, e o outro pode ter comprado pelo mobile, tal. Às vezes você vai precisar ter uma página específica que só o teu atendimento, por exemplo, vai poder, sei lá, fazer jogar um link para o teu cliente pagar, porque você vai ter que, de repente, ter pagamento com 2 cartões, coisas que, de repente, não vale a pena você ter como padrão na jornada, mas num contexto de atendimento, às vezes você precisa ter. E aí, se você coloca um time focado em resolver bem o abacaxi do checkout, né, você já começa a ter uma visão interessante, porque ele vai procurar todos os pontos de contato que tem e todas as áreas, né, da empresa vão alimentar esse pessoal, ele consegue ter um foco bem melhor em resolver o problema e, enfim, isso é um dos contextos que vale a pena você pensar também. E aí, eu acho que essa questão do omnichannel que você comentou, acho que faz sentido você ter um time pensando nessa questão omnichannel, porque essas possibilidades de troca de evolução, por exemplo, cara, tem empresa que faz toda a própria logística, né? Assim, ela manda para casa do cliente, etc e tal. E aí o cliente pode ir numa loja física para trocar, que muita gente, eu inclusive, quando eu vou comprar qualquer coisa que envolve tamanho, cor e tal, se tem a opção de ir numa loja física, eu prefiro. Mas tem gente que, por exemplo, faz com a log, né? Por exemplo, o cara faz a logística reversa do produto com a log, o cara deixa o
produto na portaria dele lá, o motoqueiro vai pegar. Cara, tem que ter alguém pensando nesses pontos de contato, porque aí, por exemplo, vai ser, né, de repente, em alguns estados você vai ter loja física, em outros você vai ter só essa reversa meio alternativa, né? Você vai ter um ponto para você entregar lá. Todos esses pontos de contato, como que você manda informação para o parceiro, né? Como que chega a bola para o teu parceiro para fazer a logística reversa para uma troca qualquer sua, né? Esses pontos de contato todos eu acho que são suficientemente complexos, né, para você ter um time pensando nessa jornada, e esse time ele nunca precisa ser permanente. De repente você vai falar, cara, resolvi esse problema aqui, ele agora tá tranquilo, virou plataforma, eu vou de repente deixar esse time agora pela metade do tamanho, eu vou remanejar pessoas para fazer outras coisas, né? Tem muito essa questão também de essas definições de organização, elas não são permanentes para sempre, né? Você pode ter um time que, cara, enquanto eu não tiver resolvido LGPD, por exemplo, eu posso ter uma galera que vai ficar focado nisso aqui, depois se desmembra esse time e cada um vai tocar um assunto mais focado diretamente na cadeia de valor, né? Enfim, isso é super tranquilo também. Mas acho que os pontos, cara, é você pegar, por exemplo, na época do Hotel Urbano era engraçado. Antes de montar um time focado em checkout, antes tinha uma visão, tinha um time de mobile, né, que eles chamavam. Cara, acontecia direto, de política de promoção, cara, muita coisa que acontecia no canal web simplesmente não foi propagado para o mobile. E o que que acontece? O e-mail transacional que foi revisado para o web não está no mobile ainda. Um monte de coisa, de promoção, cara, é foda. E aí acho que vale a pena você ter nessa questão. O checkout é onde muita coisa acontece. Se você coloca alguém pensando cupom de promoção, pensa todos esses pontos de pagamento com todos os pontos de contato de canal, você provavelmente filtra boa parte dos problemas, porque você vai saber, olha, o checkout, ele é checkout em qualquer canal que eu precise ter. Inclusive, ele tem que pensar como que, eventualmente, eu me conecto com uma questão até de POS da loja física, né? É um tema macro que eu acho que vale, pessoal, pensar, porque se você tiver uma experiência de pagamento e compra online, né, que é desconectada da tua loja física, imagina que o camarada foi lá, comprou online alguma coisa, foi trocar na loja física e ele vai comprar um outro produto extra. Assim, você pode fazer, claro, um pedido totalmente distinto, tem N possibilidade, mas se você não tem ninguém pensando nesses pontos de contato, a experiência do cliente fica meio fragmentada. Tipo, a troca O não cara tem que funciona. descobrir na hora lá, vai depender do gerente da loja ser um cara mais safo para poder lidar com a parada, né? E Uhum, faz sentido. Mas só pra gente não ficar 100% monopolizado aqui, uhum, alguém mais quer trazer algum outro case aí, cara, pra gente aproveitar os conhecimentos do Brunão? Pô, eu vou querer. Pessoal, como a gente estava falando, né? Eu tenho hoje em dia um motor de crédito, que é o nosso principal produto e serviço, digamos assim, uhum. que é a parte que faz realmente a jornada de crédito do cliente. E agora, por exemplo, ele começou como só um motor de crédito, então a gente já virou uma plataforma especializada que já faz várias coisas, né? Então, uma das coisas agora a gente está integrando ela com o SAP, por exemplo, né? E eu tenho dificuldade de pensar isso justamente, né? Pô, agora que eu estou fazendo a parte de integração com o SAP, eu sei que eu tenho integrações com seguradoras, etc, né? Vale a pena, será, eu montar um time de integração, sabe? Vale a pena eu montar um time de back-office, então, que cuide das coisas de back-office, que são da plataforma, mas são ligadas ao negócio ali e da parte interna, né? Eu tenho dificuldade de pensar ainda em como explodir, né? O time está ficando grande, né? As coisas que é legal que todo mundo faz tudo, então acaba virando uma muleta, né? Que a gente, quando está precisando de um coringa ali, a gente puxa de um lugar e tira para o outro e tudo funciona. Uhum. Mas isso porque eu tenho 10 pessoas só, né? É um time muito pequeno ainda, né? Mas agora, na sequência, já eu vou ter que explodir isso e eu, sinceramente, tenho dificuldade de idealizar isso, né? Uhum. Então, isso que você comentou sobre integração, dependendo do cenário, eu já vi, cara, alguns cenários de empresa que ela é tão conectada com tanto parceiro que faz sentido você até ter um time, de repente, de integração, arquitetura, que pensa todos os formatos, porque assim, sei lá, vamos pensar que metade ou mais da sua cadeia de valor é você fazer integração com parceiros, isso aí é tão crítico na tua operação que você não vai escapar de ter alguém focado nisso. Se for um negócio um pouco mais casual, tipo, por exemplo, você teve um evento que sei lá, alguém pediu um crédito. Lá, beleza, está numa esteira de aprovação, você vai formalizar isso em algum lugar, vai entrar numa carteira de recebíveis, por exemplo, né? Talvez você simplesmente organizar a sua arquitetura no modelo de eventos, né? Você vai pensar, olha, minha arquitetura de software aqui, quando alguém pede um crédito, o crédito é aprovado,
esse evento de que o crédito foi aprovado fica numa fila de mensagem, fica alguma coisa assim. Eu posso ter um componente lá que de repente... E aí, um time que faz... Depende muito do papel também, do quão core é o teu SAP, né? Assim, esse é um negócio que é simplesmente um RP que faz a burocracia do dia a dia ali, mas sem ser tão focado na cadeia de valor de cliente, acho que teria de um certo jeito, né? Se ele for muito core para influenciar a tua cadeia de valor do cliente, talvez você tenha que ter um time de back-office mesmo, né? Que ele vai pensar a tua operação interna, por exemplo, cara, turismo, cara, tem muito back-office, porque assim, tem tanta coisa que pode acontecer. O cara comprou com criança, o quarto do hotel tem uma política diferente. Cara, tem tanta peculiaridade que é difícil você não ter um time de back-office para ficar ajustando essas exceções. Então, se você tem uma operação que tem muita coisa que não tem como tornar online, acho que faz sentido você ter um time de back-office, de repente, operação, e esse time fica focado em pensar quais são as suas integrações, o que precisa fazer para o negócio não ficar com ponta solta, né? E aí você tem, de repente, um time que materializa essas integrações consumindo o que está sendo produzido pela jornada do outro time lá que está olhando o contato com o cara com tomador de crédito, por exemplo, né? Então, Acho acho que legal isso a pode ideia ser... também do back-office, porque ajuda você a entender o que precisa ser feito pelo time de integração, né? De acordo com a demanda daquilo que está chegando ali para o back-office. Se você tem um time de integração que fica flutuando, a tendência é esse time não ser tão produtivo naquilo que ele está criando. A gente vivenciou isso uma das empresas que eu participei aqui, do time de integração acabar atuando muito sobre demanda e a demanda não ser exatamente constante, porque não tinha um time de back-office que estava sempre tentando desbravar o que é que precisava entrar como essa parte de integração. Só que você também não tem como desmobilizar o time, porque quando entra alguma necessidade de integração, faz parte do core, e aí você precisa ter o time lá para poder cobrir essa parte do core, mas a evolução é muito lenta de tudo que você está fazendo ali dentro. Tu tocou num ponto interessante aí, Malker, que é, por exemplo, né, nós recebemos um aporte de um fundo internacional e tem uma série de regras e tudo começou, digamos, com um relatório para este fundo, né? Só que daí a cada novo aporte do fundo de um valor maior, digamos que as regras, né, desse compliance aí começaram a subir e o volume de documentações extraídas de um sistema que não tinha sido preparado para isso começou a se tornar maior, né? E eu vi que justamente o fato de não ter um time de back-office, né, e designar pessoas isoladas para fazerem tarefas pontuais, conforme a necessidade de relatórios ou estruturas necessárias, acabou que não tinha ninguém especialista, né, na parte administrativa do negócio, né? Isso realmente teve um impacto significativo aí de demora, digamos assim, para soluções. Eu tive uma situação parecida com a sua, Márcio. A gente também foi investido, né? E a gente tinha um RP aqui próprio que não extraía as informações que o fundo precisava, né? Então, assim, o financeiro administrativo teve que se virar aqui com o que tinha, planilhando, ajustando, e aí tomou-se a decisão de, cara, precisamos de um RP de mercado para atender a tal demanda ali, vamos pegar a TOTUS, né? Então, a TOTUS, então, é meu time de back-office que está implementando essa integração com TOTUS, né? Então, acaba meio que sendo natural essa passagem por eles ali. O Brunão comentou, cara, desculpa aí, Brunão. Você claro. comentou sobre o lance de terceirizar, por exemplo, terceirizar a busca, etc. E isso é um dos insights que eu trago em praticamente todas as avaliações de iniciativas que a gente tem aqui na CA. Eu sempre fico questionando, isso é core? Isso é o core da gente? Porque a gente ainda está vivenciando aqui um movimento de se posicionar como uma empresa fashion tech. E aí torna ainda mais difícil você entender o que é o core, porque você não é nem só fashion e também não é de tecnologia. Então, cara, a gente é uma empresa que está tentando se posicionar de um lugar que, cara, não tem muita referência. E aí, isso faz parte do seu core, não faz parte do seu core, você deveria investir em desenvolvimento, você não deveria investir em desenvolvimento, deveria comprar uma solução pronta. Esses são questionamentos, cara, de todas as iniciativas. Cara, eu já vi N cenários disso, assim, tem alguns tipos de solução que são difíceis demais de amadurecer, que impactam, por exemplo, em conversão. Que nem lá na época do hotel urbano,
Chegou um dado momento lá que entrou um gerente de engenharia, que o cara era ex-Globo.com, tecnicamente muito, muito bom, e a Globo tinha uma cultura que, cara, era tudo interno, isso não foi inventado lá, puta, não é, olha, meio feio e tal. E aí, olhava aquela questão, na época era a Nimu, que era uma empresa que depois a Lynx comprou, tinha uma plataforma de busca e recomendação lá que estava custando ordem de grandeza para a época lá em 2014, uns 75, 80 mil. Só que estava funcionando, estava com uma conversão melhor do que tinha antes. Tava... E aí aquela tentação, puta, vou montar um time para fazer isso aqui melhor, vai melhorar a conversão, biriri, bororó. Cara, primeiro é muito difícil você encontrar alguém que já tenha montado o motor de busca, que conheça de varejo, que assim, motor de busca e recomendação para um portal de mídia tipo Globo.com tem nada a ver com turismo, cara, é um problema bem difícil. E aí você assumir que você vai conseguir montar um time interno, vai conseguir fazer melhor do que uma solução pronta, cara, é um voto de confiança lá no Hotel Urbano, assim, resumo do experimento lá. Ficou quase um ano tentando montar aquela plataforma do lado ali e tal, em vez de colocar essa galera para colaborar em cima do modelo que já estava rodando. Chegou de quase um ano lá, viu, cara, essa galera aqui que está fazendo isso vai gerar muito mais valor em outros problemas mais agudos, abortou a missão, mas, cara, ficou um tempão tentando fazer um negócio interno, com um time bom, legal. Então, só que, cara, o tempo de aprendizado entre você tunar, cara, porque busca e recomendação é foda, depende do atributo X, por exemplo, cara, tem uma porrada de coisinha besta, manga de camisa ou manga de fruta, cara, tem coisa que você fala, caraca, eu quero vender meu produto X aqui, eu não quero ficar lidando com complexidade de idioma, bicho, ou que peso que eu dou para, cara, é foda, é um problema complicado. Na maioria Legal. desses casos, quando a empresa ela não está, cara, com a stack tecnológica e produto dela muito, muito bem resolvida, eu diria que esse tipo de problema é distração. Você tem problemas que entregam mais valor para o negócio, que vale mais a pena fazer primeiro. Aí você fala, cara, a empresa está voando baixo aqui, eu estou com um time que é capaz de fazer tudo. Aí você pode pensar em pegar, cara, qual que é a possibilidade de eu melhorar minha conversão de X para Y%, melhorando meu motor de busca? Putz, sei lá, você pode se dar o luxo de fazer isso, mas, cara, antes de você ter o feijão com arroz bem feito, quase tudo isso aí é encrenca que você não vai querer percorrer. E aí, por exemplo, olha o exemplo besta, né? Na época, no mesmo caso do Hotel Urbano, montaram um time de busca, a recomendação para tentar fazer melhor do que o parceiro lá, porque era foda, os incentivos, às vezes o pessoal quer muito mais gerir um time grande e tal do que resolver o problema de negócio. Então, isso é uma complexidade também. E lá tinha uma operação de antifraude, cara, que era totalmente humana. Pra você ter uma ideia, era um cara que era um gestor que foi da Polícia Federal, e o cara tinha um esquema de, cara, contato com a Polícia Federal no Brasil todo para ficar ameaçando os caras que estavam tentando fraudar. Em vez de usar um negócio de antifraude de mercado padrão, fazer um processo manual que eu falei, cara, não acredito que isso aqui está acontecendo, cara. E aí, você vai falar, putz, você vai colocar um engenheiro qualificado e tal, bacana, custa caro, para resolver um problema de busca que você já resolveu de forma decente. Enquanto você tem um problema muito mais agudo na tua cadeia de valor que você está resolvendo com um camarada humanamente ali, acho que assim, a maioria desses temas complexos que você tem para resolver, eu tentaria resolver da forma mais rápida que resolva bem o problema. Depois que você já resolveu o feijão com arroz todo muito bem feito, aí eu tentaria pegar problemas, de repente, mais sofisticados e ver se você consegue fazer melhor, porque aí você está tunando um negócio que já está funcionando, mas eu acho que esse tipo de coisa, busca, antifraude, coisa assim, até para você RP saber também como que entra você nessa faz melhor, linha. puder RP, sem dúvida, RP, É. cara, regra tributária, regra de política de cada estado, ICM, cara, tem muita coisa ali que é bizarro, e que você, de verdade, cara, não vai ter condição de manter um time focado nisso por tanto tempo assim, porque aí você vai pensar, você vai conseguir manter esse time focado 5 anos, porque as pessoas vão sair, tem turnover e tal. O cara do RP, o negócio dele é esse, né? Ele vai conseguir fazer. Agora, para você vai querer que o seu time se torne especializado em perfil de consumo de moda feminina, sei lá, qualquer produto que você tenha, né? Então, eu acho que isso é quase sempre a distração e às vezes é motivado por alguém que tem, de repente, uma ambição técnica, carreira ali e tal, que desconecta um pouquinho do que é o que realmente está fazendo diferença para a empresa, né? Acho que quase sempre é desvio de foco. É difícil, cara. É difícil tomar essas decisões em alguns momentos, principalmente, não sei como que é o tamanho da Starcy, tá? Perdão aí também por não conhecer, mas com certeza o Hotel Urbano passou por isso. Em alguns momentos você é tão grande que o custo que você tem com algumas ferramentas faz você pensar, pô, talvez se eu fizesse em casa, eu estaria com uma grana, eu estaria salvando uma grana. O problema é esse, cara, não é o core.
não faz parte do seu core. Então, você tende a acreditar que você está economizando, só que, cara, daqui a 2 anos, a evolução de mercado continua evoluindo e a sua parou naquilo que te atendia. E isso faz com que você deixe de ter um diferencial de mercado lá para frente. Então, o pensamento estratégico tem que ser business plan mesmo, 5 anos, por aí, para você entender de verdade o que faz sentido você trazer para você fazer dentro de casa ou comprar sabendo que, cara, eu vou pagar mais caro. Sim, vou pagar mais caro do que fazer aqui, mas no longo prazo eu vou estar pagando mais barato porque eu vou continuar evoluindo. Sim. Eu acho que até quando você contrata um parceiro especializado em qualquer tema que seja, pode ser antifraude, busca, etc e tal, você garante que o óbvio vai estar feito, ele vai estar resolvido, talvez não tunado para o seu modelo de negócio, talvez a sua conversão não comece tão ok assim, mas você tem pelo menos um baseline que você fala, cara, assim, eu não estou fazendo nada maluco, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, tem de fato alguns cenários, por exemplo, o pessoal da Globo.com, que eu trabalhei bastante lá, cara, eles têm um volume de logs de aplicação, tem o esquema de marco civil de internet e tal. Cara, tem um problema lá que, cara, nenhuma solução de prateleira pode ser Splunk, pode ser Elastic, cara, nada de prateleira vai resolver o problema deles de forma adequada. E, por outro lado, qualquer solução dessas de mercado, pega qualquer uma, APM, Elastic e tal, cara, vai custar tão absurdamente caro para ele processar aquele volume que ele tem, que assim, você vai fazer a conta, pô, sei lá, vou gastar 2 milhões mês para resolver bem o meu problema de log, né? Acho que deles deve ser até mais caro do que isso. Você fala, pô, cara, eu consigo ter um time aqui, de repente vai ter uns 6, 7 caras, vai custar de repente uns 200 mil, esse time vai resolver melhor o meu problema e realmente, beleza, tem o custo do time e tem o custo de storage, de coisas que você não controla. Se é um problema que de fato você precisa ter, até por aspecto regulatório, né? Você precisa ter os logs disponíveis lá. Você entende que nada de prateleira vai servir, esse é um problema que você não tem escapatória, né? Você vai olhar, pô, tá, não, eu vou usar o solução genérica da Amazon lá, mas acaba que quando é um problema grande o suficiente, não tem como você não focar nele, mas todo o resto, acho que é muito tentar simplificar o máximo possível, e até nessa questão que você comentou, por exemplo, de canais, né, pega mobile e tal. Antigamente era muito comum, pega a fábrica de software. Cara, o pessoal tinha um time de Android, tinha um time de iOS, tinha um time de... Cara, cada canal que você queria soltar era uma equipe nova, cara, isso custa muito caro. Hoje existe uma tendência bem maior de você tentar o máximo possível condensar em alguma coisa híbrido, alguma coisa que te entregue algo multicanal, porque não dá, né? Você vai fazer um negócio que já nasce com 3 devs iOS, mas 3 Android, é muito caro, né? Então, Mas a tem que ter galera algumas escolhas. e se tiver site, mais a galera que cuida do site, que Sim. é diferente. Hoje em dia, qualquer coisa digital, você precisa pensar a sua estratégia para conseguir atingir os 3 canais. Hoje não tem como você não pensar isso. E com relação a isso, como é que vocês estão aí dentro das empresas de vocês com esse desafio? No meu contexto, assim, a gente tem uma plataforma SaaS B2B, né? A gente tem Web API, a gente não tem aplicativo móvel ainda, né? E a gente tenta ter uma convergência para serem poucas linguagens, né? Tipo, sei lá, no Web API, muito do que tem é JavaScript com a parte web com React e as APIs muito com Node, e a gente tem uma parte plataforma que é em Go, né? Que aí a gente tenta ter, cara, o leque de tecnologias, linguagens e perfis profissionais o mais enxuto possível, porque senão fica bem complexo, mas a gente não tem app, né? Então, não tem ainda. A gente em algum momento pensa em ter, mas ainda não é algo que está rolando. É aquele caso que eu falei, né? Eu comecei a plataforma Startse na web, e depois o app veio para resolver uma etapa da jornada, que é a etapa híbrida que a gente fala, né? Que os nossos alunos aqui, eles participam de imersões, né, internacionais, eles vão para fora como, né, se fosse um curso fora, e que começava a jornada digital ali, e eles usavam o aplicativo durante a imersão, tal. Então o aplicativo veio para isso. Só que agora a gente entende que, cara, a gente tem que colocar tudo que foi desenvolvido na web para dentro do app. E hoje eu tenho uma squad, o aplicativo que é híbrido, né? Então ele é em Flutter, então isso resolve iOS e Android. Porém, a web é né, uma squad separada que Parte. está dividida em várias, né, na jornada do cliente. Então, eu tenho o LMS, né, que é a plataforma de ensino, que Learning Management System. ele está na web, e aí agora o aplicativo vai ter que também desenvolver essa camada lá para poder que os alunos consumam
o mesmo conteúdo ali, entendeu? Então, Esse do LMS vocês construíram ou vocês usaram algum de mercado? não, a gente construiu, porque a gente entende que é core, né? Porque, enfim, Uhum. quer colocar inteligência nele, tem Sim, sim. vários tipos de integração tal, enfim, tem algumas particularidades do negócio que a gente decidiu montar aqui. Mas tem esse problema assim de escalar agora o aplicativo, né? Eu acho que eu vou chegar no momento que eu vou pegar, cara, o time web vai ficar pequeno, o time web, e o aplicativo que vai estar faseado em jornada, porque ele vai ser muito mais relevante para o meu negócio. Mas Sim, a essa tendência é essa. transição é um pouco complicada ali, porque em algum momento eu vou ter que ter time muito inchado, né, para conseguir fazer com que as coisas saiam mais ou menos ao mesmo tempo nos dois canais, né, que acho que é um pouco que o Malker tem Você, ali, né? você tem alguma dor de SEO, busca, varejo? Assim, você precisa que o Google renderize, entenda, entregue para você? Tem. Não, É meu conteúdo, eu tenho muito conteúdo aberto público que precisa ser indexado para trazer tráfego orgânico, né? é que Então, nisso o Flutter ainda não está tão bem, né? Não está tão legal. é, E o React já resolveu essa parada com Next, né? o Next. Isso, que é o que a gente usa aqui, exatamente. Enfim, Mas se hoje eu fosse pode. sugerir uma stack, eu sugeriria essa, cara. Porque eu acho que é a stack que tem menos dificuldade de você conseguir contratar e fazer com que as coisas se conversem, né? No final das contas, a parte do Flutter lá usa muito desses novos conceitos de JavaScript que são comuns dentro do Next, dentro do React, e etc. Então pode ser que não seja um time extremamente especialista, mas as coisas ainda se conversam. Acho que dá para você Uhum. pensar em médio e longo prazo, você ter um time que atua dentro de toda essa área. Quando você separa em Android, iOS nativo e HTML, cara, é muito difícil. É muito desafiador ter um cara que consiga lidar com tudo isso, mesmo no nível de júnior. Um cara que consiga ir lá e abrir uma atividade do começo ao fim para o Android, para o iOS e para a web. Talvez eu também tenha que juntar plugar o app, né, como você falou, dentro da jornada da onde acontece a web também. Para quê? Para que em Flutter tem um dev lá, um, dois, e o cara de React ali também trabalhem juntos, né, na mesma solução do negócio, só que para fazer a release, digamos, né, ao mesmo tempo, né, tanto no aplicativo como na web. Talvez isso seja a minha Marcião, saída aqui. como que você está aí, cara, com relação a essa parte de divisão de stack ali? Você tem essa parte do que gera o motor de crédito, ele tem um front que você entrega ou você trabalha com parceiros para outras empresas? Caso do Márcio, né? Isso, Márcio. Tá no mudo ainda, Marcião. Não peguei o início da tua fala, querido. Não, beleza. Eu tava perguntando como é que tá para você hoje esse lance da stack. Você é só o motor, né? Como se fosse pouco, né? Você é o motor que entrega a informação de crédito ou você atende o cliente final lá? Você é B2C, o cara precisa de uma ferramenta para ele ver se tem um crédito ou não. Cara, atualmente a gente é B2B2C, né? Porque a gente tem o lojista, que é nosso cliente, e o tomador de crédito também acaba sendo nosso cliente, né? Porque a gente tem o refinanciamento de veículo, que tu pode financiar o veículo para pegar capital de giro, por exemplo. Então pode ser tanto faz um ou outro, né? E quando faz a jornada através da agência, né, que é através do nosso parceiro, depois ele também, o cliente vira usuário da plataforma também, porque ele tem que controlar as parcelas, boletos, etc. e tal, né? Então tem uma Então, camada de front lá, né? E como que tem uma você qualidade. divide o time aí? É, Cara, atualmente tenho dois caras no front geral que cuidam tanto da parte do aplicativo quanto da parte do motor, né? E o resto são backends e tem um cara desenvolvendo uma parte da nossa API que a gente resolveu fazer a nossa API para plugar em outros lugares também, né? Então, porque a gente vende pela plataforma hoje em dia nesse modelo de B2B2C, né? Mas a gente gostaria de também se conectar em marketplace, porque daí o volume de venda é muito maior, né? Então, para isso a gente abriu um braço agora. A gente fez uma ideia de o que valeria a pena, né?
reestruturar a API que a gente tinha, que era uma API legada já, que, pô, desde o início do negócio, que veio se construindo, ou fazer uma API nova só para plugar nos marketplaces e depois refazer a nossa jornada do front-end, que a gente tem algumas ideias para refazer ela, já em cima dessa API nova, né? Então é nesse processo que a gente está agora, né? Eu tenho um cara só fazendo essa parte da API nova, por enquanto, né? E a ideia é que agora ele fazendo a entrega, a gente case os times agora para ir fazendo essa migração aos poucos. Primeiro o pessoal do back-end ali para poder trabalhar isso em paralelo, né? A ideia, então eu vou ter um período aí de um fantasma aí de duas coisas sobrepostas aí, né, para funcionalidades e tal. Cara, animal. Eu nem sei aí, César, quer falar um pouquinho sobre como tá a sua stack aí, como está se dividindo, cara? Aquilo que eu falei no início, né? Eu ainda estou na fase de tentar trazer a fábrica de software para internalizar, tá? Ainda não consigo fazer isso. Então, a gente paga uma fábrica de software. Eu tenho um time aqui com 7 pessoas que a gente trabalha na integração com outros sistemas, né? Então, esse time, ele cuida praticamente da configuração da nossa plataforma e integração com os outros RPs, né? Oracle, SAP, Proteus, o TOTUS, né, em geral. Então, eu ainda não estou ainda dividido, estou com um grupo apenas, tá? Está bem embrionário. Animal. Cara, acho que foi legal a conversa, né? Acho que ajudou bastante a entender um pouco mais sobre o tema aqui. Ficou legal que teve a gravação, vou compartilhar lá no grupo. E, bom, vou dividir com o grupo lá, acho que é interessante a gente vou tentar dar uma lida nesse livro também, tentar pensar em tópicos para a gente poder aprofundar. Acho que foi mais um overview geral e faria sentido a gente pegar tópicos para aprofundar. Obrigado aí. Logo, isso aí vai ser um dos meus problemas. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, meus amigos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.